o Fluminense foi sacolado pelo Atlético Paranaense por 4-1. Muitos problemas de Roger, muitos erros, muitos defeitos, mas esse vídeo aqui é pra gente conseguir falar sobre o desempenho individual de cada jogador. Exatamente. Vamos falar individualmente de cada jogador nesse vídeo aqui de análise individual dos jogadores. Roda a vinheta. Bem, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e vou já deixar claro aqui que você precisa dar o like e se inscrever aqui embaixo pra me dar essa moral. Tô dando uma pausa rapidinho só pra poder falar um negócio. É a sua última chance de garantir uma camisa do Fluminense oficial no concurso da Previcar Auto. A Previcar Auto é a empresa de proteção veicular que tem, para quem é do Rio, é essencial você ter, não tem toda aquela burocracia, todo aquele valor absurdo de um seguro, vale muito a pena você ter. Eles protegem seu carro, tem mais de... uma quantidade absurda, são 10 anos pagando muitas indenizações pagas, então assim, vale a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas o link aqui vai te levar para o site onde você pode participar lá do que eles estão chamando de concurso cultural, camisa do Fluminense para sortear. Tá tendo lá sorteio também, sorteio não, aliás, né, do Flamengo, concurso do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, mas é uma do Fluminense, tá? Não é uma para os 4 clubes, não. É uma do Fluminense. Vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá e se cadastra. Gabriel, mas eu vou oferecer meu telefone, eles vão ficar... Não. Pode ir lá, que é só e-mail e nome, não tem burocracia nenhuma, beleza? Igual a Previcar Auto. Vem aqui no link que tá na descrição e dá essa moral. Vamos para essas notas aí, né? Marcos Felipe. Vamos começar com ele, o goleiro Marcos Felipe, que assim, eu confesso, aqui a gente não tinha replay. Na verdade, o certo é ninguém ter visto o jogo aqui no Brasil, né? Tem esse detalhe, não tinha transmissão. Mas a partida de Marcos Felipe, assim, primeiro, não tem como um goleiro tomar 4 gols e sair ileso da partida, isso é um fato. Pra mim, o primeiro gol, ele tinha como pegar, talvez um braço um pouco mais duro, um pouquinho mais de agilidade, era possível pegar o gol de Richard. O gol de Vitinho foi no ângulo, talvez desse, mas assim, aí realmente foi um golaço. E o outro pesa muito, óbvio que não pesa na nota ou no desempenho dele, mas pesa mentalmente o fato de ter mais um pênalti e ele não pegar mais um pênalti. A nota é 4, fez uma boa defesa num chute de Nicão, mas mesmo sem ter grandes culpas nos gols do Atlético, também não fez uma partida que a gente possa destacar algo de positivo e levou 4 gols, né? Nas laterais a gente tem Calegari e tem Egídio. Bem, sobre Calegari, né? Vamos começar primeiro por ele. Péssima partida. Muito ruim mesmo. Assim, é um problema. Começa a se tornar um problema caso Samuel Xavier não retorne. Isso por quê? Porque Calegari, além de ter dado espaço, não vou dizer todas, que pode ter uma outra que não foi, mas a maioria esmagadora de jogadas do Atlético Paranaense ter surgido do lado direito da defesa do Fluminense. Se eu não me engano, todos os gols do Atlético surgem pelo lado direito, exatamente. Um surge mais pelo centro primeiro, mas o segundo surge pelo lado direito, o terceiro surge pelo lado direito numa falta dele, e o quarto, o pênalti, vem de uma jogada pelo lado direito também. Mostra o problema na marcação. E além disso, o que prejudica muito a atuação de Calegari, eu ia dar nota 2, mas vou até abaixar porque realmente foi muito ruim, é o desempenho ofensivo. O desempenho ofensivo é praticamente nulo em questão de ida ao fundo, não tem jogada de linha de fundo do Fluminense e perde muito sem Samuel Xavier. O problema é a gente ter 2 reservas, que não são os reservas, né? Os reservas, como eu falei, o Calegari já é o reserva, o titular é Samuel Xavier, mas hoje, de opção sem Samuel Xavier, as 2 opções que a gente tem são 2 que a gente não confia tanto, o Julião e o Isney. Então, é um problema manter Calegari. Na esquerda, aí a gente já faz uma análise um pouco mais rápida, que é a análise de Egídio, que por mais que persistam aqueles erros técnicos que a gente já até está acostumado, né? Não deveria mais estar acostumado, Egídio tem uma nota 6 por ter sido o grande escape do Fluminense pela esquerda. Boa parte das jogadas, ou pelo menos, diria eu, a maioria das jogadas que surgem no primeiro tempo, exceção a jogada do gol, tem a participação de Egídio. É um jogador que tem seus problemas defensivos, tem seu problema técnico de erro de passe, sempre tem um erro bizonho ou outro de passe, isso é bizarro, não sei se é psicológico, mas tem também o efeito de ser um jogador ofensivo e ser um escape. É o que faz a esquerda do Fluminense funcionar tão bem. E principalmente nos primeiros 20 minutos iniciais, nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo,
foi um dos destaques. Tava até com a nota maior, obviamente que depois cai muito o desempenho do time todo, mas Egídio foi um dos que não teve um desempenho tão ruim. Não foi pego pra Cristo no jogo de hoje, né? Na defesa, Nino e Lucas Claro. A gente viu uma partida ruim de Nino. Me preocupa, porque não foi só o pênalti que ele cometeu no final. Alguns falaram que não foi pênalti, tal, daqui realmente me deu a impressão de o Nicão ter sido empurrado. Eu não tinha visto que era Nino, mas me deu a impressão. A nota 3,5 para ele vai muito de encontro aos erros que Nino cometeu. No início do jogo a nota dele estava meio baixa. Para mim ele falha no gol. Assim, ele pode ser driblado daquele jeito? Pô, cara, pode. Se vier um cara que tem muita agilidade, era o Richard. Não acho o Richard horroroso, como alguns acham, mas não dá pra ser driblado do jeito que foi pro Richard, dando aquele bote de primeiro e sendo driblado daquela forma. Como eu falei, tem erro no quarto gol, alguns erros de passe bobo, algumas perdas de bola no meio de campo bobas, que acabaram complicando pra mim o desempenho do Fluminense. Pra mim, a nota 3,5 pra Nino é bem justa. Já na esquerda, aliás, na direita, né, na direita aqui com o Lucas Claro, na minha direita aqui, uma partida aceitável de Lucas Claro, não foi uma partida ruim. Sofreu com o Matheus Babi, Nino muitas vezes era o cara que jogava na sobra, e o Fluminense tinha problemas com a sobra, né? Já Matheus Babi teve muita dificuldade para jogar com o Lucas Claro na sua cola. Foi um ótimo desempenho de Lucas Claro? Não, por isso a nota 6. Foi um jogo aceitável, não foi aquele famoso cão de guarda, destruidor de tudo, não. Mas foi o cara que ainda manteve a defesa, pelo menos, sem ser um drama total. Foi uma partida boa de Lucas Claro, pelo menos se recupera do jogo contra o Corinthians. E de uma fase meio que ele vinha de uma fase mais complicada, né? Vamos pro meio de campo com... Martinelli e Iago. Aí a gente tem uma complicação. Eu até não tava achando a partida de Martinelli isso tudo. Não tava. Assim, olhando daqui, tava com a impressão de que Martinelli tinha dado mole no primeiro gol. Até acho que de fato marcou um pouco no olho, né? Dava pra ter marcado antes Richard sai do meio de campo e vai andando tranquilamente até a área pra ser o elemento surpresa que não deveria ser e tal. Só que eu fui olhar os dados. Eu achava que era uma partida para 5,5 de Martinelli. Mas aí eu fui olhar o desempenho de Martinelli nos números. E eu sempre gosto de falar isso. Os números, eles são uma forma de se olhar a realidade. Eles auxiliam a gente chegar até a realidade. E gostei do que eu vi de Martinelli. Foi um cara que praticamente todo passo que ele deu, ele acertou. Ele errou 3 em 46 passes. Foi um cara que fez 6 desarmes no jogo, foram 4 desarmes e 2 interceptações. E foi um cara que perdeu muito pouco a posse de bola. Ele esteve com a bola 60 vezes, participou 60 vezes e só perdeu a bola em 6. Então, assim, foi uma boa partida de Martinelli, apesar de alguns erros pontuais. Por isso, 6,5, também não tem como exagerar muito na nota, num jogo que a gente perde 4-1. Já Iago não estava tão bem. Tá muito sumido. Tem ficado... Se vocês repararem as últimas partidas de Iago, a gente normalmente vai falar que Iago não participou muito do jogo, porque ele Roger tá enfiando Iago como um tripé, não como 2 volantes e Nenê na frente, mas como Martinelli de volante e Iago pela direita e Nenê pela esquerda, quase como um meia-direita. Só que Iago centralizou muito dessa vez. Jogou no meio, mas centralizando demais, e ficou escondido atrás da marcação. Participou? Participou em toques na bola. Só que quando a gente vai ver o desempenho de Iago, e eu tinha esse desempenho, essa análise, toda bola que bateu nele pra ele dividir, ele perdeu, e foram 8. Foram 8 bolas. Foi facilmente driblado. Por quê? Porque tava voltando correndo, não tava mais adiantado, então toma o drible mais fácil. Foi uma partida de Iago ok, até porque ele sai cedo, mas ficou escondido mais uma vez. Acho que tinha tudo pra poder melhorar, inclusive em campo. Não tô gostando do posicionamento dele chegando um pouco mais à frente, ao lado de um jogador igual a Nenê, mas a nota é 5,5, e destacando mais uma vez, não necessariamente por um desempenho ruim de Iago tecnicamente, mas muito por ficar muito escondido do jogo, participar pouco e participar onde ele não rende tão bem, que seria como se fosse um meia direita. E saiu do jogo
antes do que deveria ter saído. Ganso Casares não, é Nenê Casares, né? Eu acabei colocando aqui, ó. Ganso Casares não. Nenê Casares. Ganso é depois. Bem, aí a gente chega para 2 jogadores complicados. Isso porque Nenê começa... Se a nota é para os 5 primeiros minutos... 5 não, perdão. É porque eu vou dar a nota 5 para Nenê. Já vou botar aí na tela. Se a nota é pelos 20 primeiros minutos... A nota de Casares está errada, é nota 6 aí... 5 para Nenê, 6 para Casares. Repetindo, se é para os 20 primeiros minutos, meu amigo, estaria show. Estaria rendendo fácil. A gente ia ver um Casares jogando um rendimento inacreditável. E um Nenê também. Os dois ali, pô, jogada, 7, 8 finalizações em 20 minutos. Nenê aparecendo na frente ao bater cruzado, Santos espalmando. Casares cruzando na cabeça de Fred. Eu vou até ler, eu li na análise pocket e vou ler aqui de novo. Pra destacar Nenê e Casares. Casares cruza na cabeça de Fred, rouba a bola pra tabelar com o Fred, chega receber na frente e bater pra Santos espalmar. Nenê recebe pelo meio, abre em Egídio pra poder chegar a jogada que Martinelli bate pra fora. Nenê e Gabriel Teixeira fazendo boa jogada pela esquerda e Nenê batendo escanteio pra Iago cabecear. Nenê roubando a bola de Marcinho e dando em Gabriel Teixeira pra poder resultar numa boa chance do Fluminense. Casares ganhando pelo meio, dando a bola em Nenê, que bateu rasteiro e Santos defendeu. Se fosse esses 20 minutos, era nota altíssima pros dois. Não foi só esses 20 minutos. Casares cansa até antes de Nenê, jogou pela ponta, só que Nenê fica mais tempo em campo. E Casares tem uma assistência em relação à nota. Claramente, não funciona Casares na ponta mais do que 20 minutos até ele cansar. Isso é um fato. Não funciona. Já no caso de Nenê, não funciona Nenê acima dos 10. É o que eu sempre falo, meu problema não é Nenê ser titular. Meu problema é Nenê ter que ser titular todo jogo. Você vai enfrentar um time que tá retrancado? Nenê é titular. Você vai enfrentar um time que vai te atacar e você vai retrancar? Nenê é titular. Você vai enfrentar um time que você vai precisar da bola aérea? Nenê é titular. Vai enfrentar um time que vai dar espaço, vai jogar e vai pra trocação? Nenê é titular. Vai jogar na chuva? Nenê é titular. No sol é titular, na neve é titular. E é um titular que entrega alguma coisa? Entrega, mas não entrega contra todo tipo de time. O Atlético Paranaense era um time que ia escapar muito na velocidade. Acabou o gás de Nenê e morreu em campo. Isso ficou nítido olhando aqui da cabine aqui de Volta Redonda. Nenê e Casares não jogaram depois dos 30. Anos. Não, dos 30 do primeiro tempo. No segundo tempo voltam até rendendo, não conseguem render muito. E tem esse problema. A partida de Nenê e de Casares, a nota até um pouco mais alta, é muito pelo que eles produziram enquanto tinham fôlego. No caso, Casares produziu até um pouco mais. E foi mais decisivo, né? Diferente do que Nenê a gente normalmente louva. Agora, não dá... A nota pro segundo tempo dos dois seria nota 2, nota 1. É porque o primeiro tempo realmente foi muito bom. E achei um problema a manutenção dos dois tanto tempo. Ao ataque, a gente tem Fred e Gabriel Teixeira. Bem, a gente vai pra Fred e Gabriel Teixeira e eu deixo claro, o Gabriel Teixeira fez uma boa partida. Pra mim, inclusive, é o melhor em campo. Lutou demais. Foi o cara que conseguiu carregar a bola pro ataque, foi o cara que conseguiu todas as jogadas. Eu li aqui, acabei de ler as jogadas, né? Praticamente toda jogada passa pelo pé dele. Mais uma vez, incansável. O que faltou pra ele? Uma jogada de gol. Talvez uma jogada decisiva. Cai um pouco no final, porque é nítido, é o jogador, eu acho que hoje, do ataque mais cansado, jogou os 90 minutos contra o Atlético Goianiense, jogou quase o jogo inteiro contra o Corinthians com 1 a menos, jogou hoje até onde deu também, com quase 40 do segundo tempo, por isso cansou ali do meio pro final do jogo, mas no primeiro tempo, sem dúvida, foi um jogador que mesmo quando a rotação do Fluminense abaixou, ele não abaixou. Tá se destacando muito. O lado esquerdo funciona porque Egídio é bom na frente, porque Nenê, enquanto rende, funciona, e porque Gabriel Teixeira é um motor que funciona o jogo todo. Saudade de ter Caio Paulista dessa mesma forma no outro lado. E Fred? Gabriel e Fred hoje? Fred hoje teve uma chance, fez, né? E até os 20 minutos ali onde ele tava jogando, tava rendendo. Enquanto o Fluminense tava jogando, né?
As forçadas de bola nele não estavam errando pivô, como aconteceu nas últimas partidas. Fred estava perto de uma sequência que igualar a pior sequência sem gols desde que voltou ao Fluminense. Ele ficaria 6 jogos sem fazer gol se não faz gol hoje contra o Atlético. Ficou os 6 primeiros jogos, depois ficou 6 jogos ali em dezembro, quando o Marcon assumiu. E iria ficar, tava com 5. Faz o gol no início, cabeçada, show. E no segundo tempo, aí eu coloco na mesma questão de Iago. O time prejudica. A forma como o time jogou prejudicou. Você tem ali um problema de Fred praticamente não tocar mais na bola. O Atlético fechou um zagueiro em cima dele praticamente o tempo todo. Ele até domina 1 ou 2 bolas no segundo tempo, mas é muito pouco porque a gente quer que Fred participe do jogo. A culpa é dele? Não, ele é centroavante, cara. Ele vai tentar voltar. Ele normalmente fica até 15 do segundo tempo, 20 do segundo tempo, ficou até o final da partida. O Fluminense hoje não tinha os 3 jogadores que vêm na sequência dele, né? Nem Abel Hernandes expulso, Bobadilha machucado e John Kennedy ainda recuperando a forma por causa do Covid. Então só teria João Neto para entrar, um garoto ainda, não iria utilizá-lo. Fred acabou ficando até o final e para mim prejudicou um pouco ao que poderia ser a partida dele. Era para ser 6, mas é Fred, né? Então 6,5. O melhor em campo foi Gabriel Teixeira. Dos que entraram, né? Entraram Paulo Henrique, o Ganso, que entra e assim, vamos lá, a análise que entrou é muito prejudicada no cenário total, já deixo claro logo, tanto de Ganso quanto de Kaique e dos outros, então nem acho válido colocar aqui nada, porque entraram para poder jogar e quando entraram já tava, no caso de Ganso, ele entrou 3-1. Ele não fez nada, 3-1. Então assim, também não acho justo. Pra mim, Ganso não entra mal, mas também não muda em nada. Não é aquele jogo trágico que ele entre. A culpa não foi dele de ter entrado. Agora, em compensação, também não produziu muita coisa, né? O 5,5 é muito pela falta de produção, já que ele entra, passa 5 minutos, tá 3-1. O Fluminense desmontou em campo. O futebol de Roger Machado já desmontou depois disso. E a mesma coisa pra Kaique, só que Kaique eu vou pesar um pouquinho mais a mão pela questão de marcação. Kaique entrou pelo lado direito para substituir um Casares cansado e que poderia, ali naquele momento, que naquele momento era um jogador que poderia ter feito mais na marcação. Para mim, o gol de Vitinho sai justamente numa bola em que Kaique, se fosse um melhor marcador, se fosse o Gabriel Teixeira, que nem é isso tudo de marcação, poderia ter roubado. Enfim, com a nota 5, só pesa um pouquinho mais por isso. De resto, nenhum dos dois acabou rendendo. Entraram os outros, mas acho que nem vale muito colocar nota aqui, nem nada disso. Martinelli, Matheus Martins. Entrou também João Neto. Vou pontuar de que João Neto ainda muito verde, muito jovem. Matheus Martins até entrou movimentando alguma coisa. João Neto mostrou que talvez ainda não esteja pronto para jogar no profissional, né? Foi pouco, claro, mas perdeu muitas bolas no corpo, ficou nítido isso. Foram as 4 mudanças de Roger. Nenhuma delas alterou muito o jogo, também não acho válido dar nota para elas.